Irmãos, eu queria nesta manhã fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já temos ouvido muito aqui no nosso meio. Aquilo que nós temos ouvido bastante, que Deus tem revelado a nós, e que eu creio que é muito importante, que é a respeito do plano eterno do nosso Deus, o desejo eterno do nosso Deus. Muitas vezes nós escutamos, ou nós mesmos já vivemos muitas coisas que, por falta de conhecimento, nós erramos muito. Mas graças a Deus que Deus tem dado revelação na sua palavra, para que possamos cada dia mais nos ajustar com aquilo que Deus tem feito e sonhou desde a eternidade. O Celso leu um texto em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz que Deus começou uma boa obra no coração daquele povo lá de Filipenses, e começou uma boa obra no coração de todos nós. E ele vai terminar. Quando que ele vai terminar? Quando você morrer? Não vai terminar quando você morrer. Está escrito lá que é no dia de Cristo. Nossa salvação não termina aqui quando a gente desce ao túmulo. Ela vai terminar no dia de Cristo. Ela vai ser completa naquele dia. E nós queremos fazer uma pequena recapitulação daquilo que Deus está fazendo, que já fez, está fazendo e vai fazer. É correto dizer que Deus nos salvou, que Deus está nos salvando e que Deus vai nos salvar. Existem essas fases do grande projeto de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 28 até o 30, por enquanto. Mas sempre fique no seu coração esse texto, que Deus começou uma boa obra e vai terminar até o dia de Cristo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E os predestinou, a este também chamou. E os que chamou também justificou. E os que justificou também glorificou. Se nós formos olhar para a primeira parte desse versículo número 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não temos uma visão completa de que Deus está fazendo, ou interpretar a palavra de Deus de forma completa, nós podemos só olhar para essa primeira parte desse versículo e errarmos muito.
Eu até acredito que muitos homens têm errado, muitos irmãos têm errado, muitas comunidades têm errado, porque acham que, primeiro, que Deus está procurando alguém que ama Ele na face da terra. E não tem ninguém que ama a Deus na face da terra. Acham que simplesmente pelo fato de alguém amar a Deus, Deus vai abençoar ele de forma tremenda, com coisas desta terra, com benefícios que possa desfrutar neste mundo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então pega esse texto, essa parte desse versículo, e tem gastado as suas vidas se esforçando para amar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que fazem isso nunca vão conseguir amar a Deus e nunca vão ter paz nas suas vidas. Você pode fazer tudo o que você imaginar na sua cabeça para agradar a Deus, você nunca vai ter paz e nunca vai conseguir agradar a Deus. E muitos homens têm feito isso, nós temos escutado dia e noite isso. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Parece estranho dizer isso, não? E muitos, querido, infelizmente, têm buscado agradar a Deus sem mesmo colocar o Filho de Deus no centro de todas as coisas. Infelizmente, muitos têm buscado agradar a Deus, buscado coisas desse mundo, para que Deus abençoe ele, mas têm até se esquecido do Filho de Deus. Muitos têm feito isso. Não tem nem se lembrado do Filho de Deus. Estão se preocupados com as coisas que Deus pode beneficiar a sua vida. Tem buscado as coisas, mas não o autor das coisas. Não aquele que foi dado a ele o poder, e todas as coisas vão convergir na direção dele. Tem buscado as coisas, mas o autor não. Vocês lembram daquela passagem do filho pródigo? Que muitas vezes esquecemos desse detalhe. O filho mais novo pediu suas coisas, foi numa terra estranha, voltou, o pai recebeu ele de volta, colocou um anel no seu dedo, restituiu as coisas. Depois o filho mais velho ficou triste e disse para o pai assim: olha, eu tenho estado contigo sempre, nunca reclamei de nada, e o senhor nunca deu um novilho, um boi, para que eu pudesse se alegrar com meus amigos. O que o pai respondeu para ele? Tudo que é meu é seu. Você tem a mim, eu estou aqui com você sempre. Mas aquele que estava perdido foi restaurado. Ele não se alegrava com a presença do pai, ele se alegrava talvez com que pudesse fazer um churrasquinho com os amigos, o pai dar alguma coisa, com as coisas que o pai podia dar a ele. Mas Deus, querido, deseja que eu e você tenha Ele como nosso Senhor, como nosso bem maior, não com as coisas. Tudo que é meu é seu.
Você não precisa se preocupar com isso. Você tem a minha presença aqui junto. Mas ele estava perdido. E era necessário resgatar essa presença dele junto a nós. Por isso que o pai respondeu ao filho mais velho. Então muitos têm se preocupado com as coisas que Deus pode dar, com os desfrutes dessas coisas, mas têm esquecido da presença do autor de tudo. Abre só em 1 Coríntios, só para nós exemplificarmos isso, capítulo 3. Vamos ver esse texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21 e 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O que é tudo? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Versículo 23. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Paulo está repreendendo essa igreja, que eles estavam tendo algumas controvérsias lá, algumas panelinhas. E ele diz, olha, tudo é de vocês. Vocês não precisam ficar perdendo tempo com essas coisas. O que vocês precisam lembrar é que vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. As suas mentes, os seus corações devem voltar para isso. Buscar Ele. Não se preocupe com as coisas do dia a dia. Não perca tempo com isso. Vote os seus corações para aquilo que é importante. Vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Colocado isso, irmãos, nós precisamos voltar aqui para o texto de Romanos, capítulo 8. Primeiro eu quero ler em Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Que ele nos predestinou para filhos de adoção, por meio de Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou para filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando nós passamos a primeira parte do versículo que diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a segunda parte do versículo diz que daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus tem um decreto. Sabe o que é um decreto? Um decreto assinado por Deus. Isso não aconteceu há pouco tempo, não. Foi antes de todas as coisas. Antes de tudo existir. Lá em Efésios, ele diz que ele nos predestinou segundo a sua vontade, segundo o seu beneplácito.
Nós poderíamos dizer que Deus fez um projeto para a vida dele. É fraco dizer isso, né, as palavras, mas Deus fez um projeto eterno. Esse projeto, irmãos, Deus não tem outra coisa a não ser esse projeto, vamos dizer assim. Ele ocupou todo o espaço e ocupará todo o espaço de tempo que nós não podemos entender quanto tempo leva isso, na dimensão de espaço, quanto é isso. Mas Deus ocupou todo o espaço, do início de todas as coisas até o fim de todas as coisas, é só nisso. Interessante isso. Deus não teve outra coisa para fazer, queridos, para realizar isso que ele decretou lá no início de todas as coisas. O que Deus decretou? Que ele teria um povo. Que ele teria um povo. E que ele ia usar todo esse tempo. Não existiria outra coisa no coração de Deus que ele gastaria tempo a não ser nisso. Ele ia ter um povo que seria segundo a imagem e semelhança do seu filho. Ele gastaria toda a eternidade para que isso acontecesse. E está gastando, e vai gastar. E não vai ter outra coisa que Deus vai perder tempo, vamos dizer assim, a não ser isso. Ter um povo que adore o seu filho, seja segundo a imagem e semelhança do seu filho. Que coisa grande, não, irmãos? E nós estamos envolvidos nisso. Nós, como os filhos de Deus, estamos envolvidos nisso, estamos no meio disso. Deus escolheu um povo. Esse povo não iria amá-lo naturalmente. Como nós podemos entender a primeira parte do versículo, que Deus está procurando alguém que amava ele, para as coisas ir bem para essas pessoas. Deus escolheu um povo que não amava ele. Quando Deus escolheu esse povo, o homem nem tinha se formado. E o homem foi formado e ele pecou. E Deus sabia disso, que ele não ia amar a Deus. Deus sabia disso. Mas Deus escolheu um povo. E tem um projeto para que esse homem que não iria amar a Deus se tornasse a imagem e semelhança do teu filho. Então por que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Deus vai fazer de tudo, vai fazer todas as coisas convergir para que esse povo ame a Deus. Esse bem que ele está falando aqui não é coisas que eu vou conseguir nessa terra, ou sei lá, qualquer coisa que me beneficia, mas esse bem que Deus está falando é o que Deus vai providenciar, Deus vai fazer para que esse povo se torne um adorador do seu filho. Ele vai fazer de tudo para isso. Todas as coisas vão contribuir para que isso aconteça. Então esse entendimento das coisas deste mundo, como muitos têm entrado e feito, é mentira. Todas as coisas vão contribuir. Deus vai fazer todas as coisas contribuir, convergir, dar certo, para que esse povo um dia
seja a noiva pura do Senhor Jesus Cristo. E Deus não abre mão disso, querido. Deus não abre mão disso. Deus imaginou, decretou isso, que isso vai acontecer. Deus tem um povo escolhido antes da fundação do mundo. E é só esse povo. Mateus 15, 13, tem um texto que diz que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Portanto, querido, Deus tem um povo, esse povo não vai entrar nenhum e não vai sair nenhum. É o povo que ele determinou antes da fundação do mundo. Parece estranho, parece duro isso, mas é isso que a palavra diz. Alguns homens podem dizer, Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus é soberano. A palavra de Deus diz que o barro, ele não pode dizer para o oleiro, por que o senhor está fazendo eu desse jeito? Eu quero ser mais gordinho, eu quero ser mais... Por que o senhor está fazendo? O barro não tem o direito de dizer isso. Ou aquele barro que não foi pego para fazer o vaso, ele não tem direito de reclamar, por que não pegou eu? Não é verdade? Fala, Deus diz isso. O homem não pode reclamar de nada. Deus estabeleceu no seu conselho eterno, segundo o seu beneplácito, daqueles que ele iam escolher para ser a noiva do seu filho, antes da fundação do mundo. Parábola do joio, do trigo. Quando aquele homem plantou, Jesus contando essa parábola, quando aquele homem plantou aquele campo, a palavra de Deus diz que os servos foram lá e tinham outra junto lá, o joio. Plantou o trigo, pai de família plantou o trigo, mas tinha o joio lá crescendo, era parecidinho. Estava se esforçando para ser trigo, né? O joio estava se esforçando para ser trigo. Aí o servo disse que para aquele pai de família, o que nós vamos fazer? Vamos arrancar ele? Ele falou, não, eu vou fazer isso. Eu vou primeiro arrancar o joio, no dia certo, eu vou arrancar o joio, juntar em feixe, eu vou queimar. Agora os que são meus eu vou juntar, recolher no meu celeiro. Não entra um, nem sai nenhum daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Pode o homem pular, virar de ponta cabeça, reclamar, mas essa é a verdade de Deus. Pode se achar cruel isso, mas é a verdade de Deus. Deus é Deus soberano em todas as coisas. Como que Deus colocou, então, em ação esse decreto dele? Que ele ia ter um povo, segundo a imagem e semelhança do seu filho. Deus tem um tempo de Deus. Como que ele ia fazer isso? Deus sabia que o homem não amava ele, que o homem era inimigo dele. O homem não tinha nenhuma afeição por... Primeiro, Efésios, vamos lá. Efésios, capítulo 1. Como que Deus realizou isso, está realizando isso? Depois dele nos predestinar
1, versículo 11. Nele digo, a quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Deus não perguntou para ninguém, não fez uma reunião com os homens. Segundo o conselho de sua vontade, ele predestinou homens e mulheres, um povo, para ser conforme a imagem e semelhança de seu Filho. No versículo 4 de Efésios também diz que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então isso me parece bem claro, né, irmãos? Que Deus nos elegeu, Deus nos predestinou. A palavra de Deus fala antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa. Deus escolheu um povo para ser aquilo que ele desejava. Fomos separados antes de tudo existir. Esse é o projeto de Deus, a primeira parte da salvação do homem. Nós somos salvos lá no comecinho de todas as coisas. Versículo 30, vamos lá para Romanos de novo. Romanos 8, 30. Então ele nos predestinou. Qual que é a segunda coisa que Deus fez? Ele nos chamou. Porque os homens estavam, apesar de Deus predestinar o homem para a salvação, os homens estavam separados de Deus, longe de Deus, sem nenhuma condição de assumir esse cargo de homens salvos, longe disso. A palavra de Deus diz que todos pecaram, até aqueles que foram escolhidos pecaram também. Não teve ninguém que prestou. Mas Deus chamou esse povo. Depois de predestinar esse povo, Deus chegou num devido tempo marcado por ele, Deus chamou esse povo. A situação nossa era sem Deus no mundo. Apesar de nós termos uma salvação decretada por Deus lá no início, nós éramos uma situação sem Deus no mundo. Não é isso que está em Efésios 2, 12? Olha lá. Efésios 2, 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação daqueles que foram chamados por Deus, lá no início de todas as coisas. Sem Deus no mundo. Mas lá em Romanos capítulo 8 diz que ele nos chamou. No tempo determinado por Deus, Deus nos chamou. Aqueles que foram escolhidos, Deus está chamando. Deus está chamando. Jesus se manifestou e João 1, capítulo 4, 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E começou o chamado de Deus. Efésios 2, 17 e 18. Vamos lá também esse texto importante. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Para quem estava sem Deus no mundo, que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Que bênção, através de Jesus Cristo, que se manifestou entre nós em carne. Ganhou um corpo para se manifestar no nosso meio, para nos chamar, para nos tirar daquela situação que nós estávamos, para que Deus pudesse executar o plano dele de salvação. Vamos ler um texto, Isaías 61. Texto bem conhecido. Diz assim, olha, que o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Será que tinha manso na face da terra quando Jesus veio? Não tinha manso. Tinha homens violentos, rebeldes. Mas Deus ia transformar, Jesus ia transformar eles em mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões. Apregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os tristes, ordenar dos tristes de Sião que se dê ornamentos por cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentem os vossos rebanhos, estranhos que serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e a sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exaltarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhe darei por recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Esse texto está lá nos evangelhos, que Jesus, quando chegou na sinagoga, ele entrou numa sinagoga, tomou os rolos dos ministros da sinagoga e leu esse texto e disse, esse texto fala sobre mim. Esse texto aqui de Isaías, ele leu lá na sinagoga, quando ele estava entre os homens. Esse texto fala sobre mim. Então o Senhor Jesus veio para chamar os homens, pregar as boas novas de Deus.
O Senhor Jesus veio para evangelizar o mundo. Mostrar qual é o propósito e o desejo de Deus para os homens. E o mais interessante e maravilhoso, queridos, que quando ele fez isso, quando ele morreu na cruz para nos justificar, para pagar um preço que nós devíamos, ele colocou fé no meu coração, fé no seu coração, para que possamos ver Deus, coisa que antes nós não vimos. Hoje, quando nós vemos o Senhor, lemos a palavra dele, nós dizemos e alegramos, ele é o nosso Salvador. Coisa que o homem não fazia isso antes. Sim ou não? Fazia? O homem não estava nem um pouco preocupado com Deus, estava sem Deus no mundo. Mas hoje, através da fé que ele colocou no nosso coração, quando ele veio, evangelizou a paz, ele fala que ele evangelizou a paz estava ruim. A paz entre Deus e o homem estava ruim, ele evangelizou a paz. E a paz se tornou paz entre Deus e os homens. O véu que existia de separação foi rasgado quando ele veio e evangelizou o mundo, evangelizou a paz. O Espírito de Deus está sobre mim para pregar as boas novas. Então esse homem, querido, que Deus decretou lá no início, que vai ser um adorador, um filho de Deus, um homem restaurado, ser a imagem do seu filho, agora ele já consegue olhar e ver, e se alegrar e dizer, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé. Fé que ele deu para nós. Nós não tínhamos fé, não tinha nada, esperança, mas através da fé nós somos justificados, ou podemos ver ele como nosso Salvador. Nós reconhecemos ele como nosso Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não há confusão. Deus providenciou algo para que tivéssemos paz. Deus providenciou uma remissão, uma restauração da nossa situação que existia contra o nosso Deus e Deus contra nós. Versículo 6 diz que porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pura ação de Deus, pura iniciativa de Deus. Não tinha ninguém que amava a Deus. Então essa história que Deus vai abençoar os que o amam, é mentira.
Deus nos tornou santo, nos justificou para poder amar a Ele. Porque Ele não encontrou nenhum homem. A palavra de Deus diz que nenhum foi visto como justo sobre a face da terra. Mas Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo morrido pelos pecadores. Então Deus, em Cristo Jesus, evangelizou este povo que Ele escolheu. E hoje esse povo já pode erguer a sua cabeça e dizer: eu tenho paz com Deus. Tenho paz com Deus. Será que terminou o plano de salvação de Deus aí? Será que o plano de Deus, que Deus sonhou lá na eternidade, terminou aí? Não. Nós estamos ainda num corpo de corrupção, irmãos. Por mais que ainda nós olhamos para Deus, para o nosso Senhor, nós lutamos para fazer aquilo que é certo, nós falhamos. Paulo diz isso: olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Nós estamos num corpo de corrupção. Em que lugar que nós estamos, então? Cristo, quando entrou neste mundo, o Verbo se tornou carne, ele ganhou um corpo e viveu neste mundo esse corpo. E esse corpo teve que morrer porque os nossos pecados estavam sobre ele. Teve que morrer. Corrupção. Nosso pecado estava sobre ele, morreu. Mas quando ele ressuscitou, ele recebeu um novo corpo. Ele recebeu um novo corpo. Para voltar aonde ele estava. Ele recebeu um novo corpo. E nós, como filhos de Deus, querido, o Senhor Jesus está aqui, nós estamos atrás dele, nas mesmas pegadas do Senhor Jesus. Romanos 8 diz que ele ia ser o primogênito, ele ia ser o primeiro de muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, que está na frente. Morreu, ressuscitou, recebeu um corpo glorificado para estar diante de Deus novamente. Onde que nós estamos? Nós estamos no período de cruz. Agora que nós temos fé em Deus, reconhecemos que Deus fez por nós, reconhecemos que nós temos um Salvador, nós estamos vivendo nessa terra num período de cruz. O homem está no período de cruz. Jesus já subiu aos céus, mas nós estamos no período de cruz. Estamos atrás dele, seguindo as pegadas de Cristo. Paulo diz que nós temos que terminar ou viver as últimas aflições de Cristo nos nossos dias. Nós não estamos num período de Deus nos abençoar e dar tudo que é legal nessa terra para nós. Como alguém pode interpretar a primeira parte daquele versículo? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Olha que legal, está tudo lindo. Nós estamos num período, vivendo dias onde a nossa carne, o nosso pecado deve ser mortificado. Nós temos um corpo de corrupção. Nós temos uma carne, vivemos numa carne onde ela não gosta de agradar a Deus. E nós estamos vivendo dias de cruz, onde nós temos que lutar, onde a palavra de Deus fala muitas e muitas vezes. Paulo, através das suas cartas, dizendo para a gente se esforçar, como o Celso disse aqui, nos esforçar. Mas nós nunca, nesta terra, nesse corpo, poderemos estar diante de Deus.
Nós temos um corpo de corrupção. Não podemos estar diante de Deus nesse corpo. Até o último dia de nossa vida, queridos, nós temos que lutar para mortificar a nossa carne. Porque está chegando o próximo dia que nós não seremos um corpo de corrupção. Está chegando o dia, querido. E nós temos que chegar mais próximo disso. Mais próximo disso. Os filhos de Deus desejam ser isso. É verdade que muitas vezes pecamos, porque ainda estamos nesse corpo, nós falhamos. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado, que ele justifica esses pecados, anula esses pecados. E nós vamos caminhar de novo em direção a Ele. Mas ainda nesse corpo, nesses dias, enquanto nós não descemos no nosso sepultório, nós nunca seremos ainda perfeitos para estar diante da presença de Deus, porque Deus é santo e não há nada de corrupção, nada de pecado. Para estar na presença de Deus, tem que ser santo. Tem que ser santo. Nós não temos mais, os filhos de Deus não têm mais desejo no pecado, não têm mais prazer no pecado, mas peca ainda. Continua pecando, porque nós estamos nesse corpo de corrupção. Corpo de corrupção. Mas nós temos um Salvador hoje. E caminhamos olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Continuamos nesses dias difíceis, de luta, de cruz, mortificando a nossa carne, mas sempre olhando para Ele, aquele que é perfeito, aquele que hoje já está diante do Pai, o nosso precursor, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados. Eu até trouxe uma Bíblia aqui, querido, uma versão diferente. Nem estava usando mais essa Bíblia em casa, mas ela tem uma letrinha tão pequena. Mas eu vou ler um último texto aqui para os irmãos nela, porque ela tem um... É interessante a versão dela. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 33 até o 58. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto vos digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará corpo como lhe aprouvidar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado.
Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra das aves e outra de peixes. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua e a outra das estrelas. Porque até as estrelas há diferença de resplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, o espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é dos céus. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos, que de carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós não veremos a Deus nesse corpo. A palavra de Deus diz que tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade no dia do Senhor. Aqueles que morreram vão ressuscitar com um novo corpo. E aqueles que estão vivos, talvez os mais novos que estiverem vivos,
Diz que no piscar de olhos vão ser transformados também igualzinho aqueles que morreram. Aleluia. E aí, querido, o decreto de Deus vai estar completo. A salvação do homem estará completa. Porque nesse corpo incorruptível poderemos estar diante de Deus, diante do Cordeiro, face a face com Ele. Porque esse corpo não pode. Quando Deus decretou, Deus escolheu, predestinou o homem, Deus já estabeleceu todas essas coisas, do começo ao fim. E quando isso acontecer, com a manifestação do Filho de Deus, essa igreja, esses homens, este povo que foi escolhido lá no início, essa igreja, essa noiva perfeita, ele será a coroa do Filho de Deus. Vai ser aquilo que a palavra de Deus, um povo exclusivo. Um povo exclusivo de Deus. Com certeza, querido, todos os filhos de Deus não têm noção exata do que é isso. Por isso, muitas vezes, nós vivemos de qualquer jeito. Nós vivemos, muitas vezes, pela nossa própria desejos humanos. Mas nós precisamos ter essa noção exata do que Deus fez, está fazendo e fará, para que possamos caminhar todos os nossos dias, como fala aqui, continuar firme e abundantes na obra do Senhor, que não é vão esse trabalho. Não é vão. Com certeza, o que nós mais vamos escutar nesse mundo, nesses dias, você está perdendo seu tempo. Não é? Está servindo a Deus, você está mortificando a sua carne, você está deixando de fazer isso, você está perdendo seu tempo. Nós o que mais vamos ouvir. Todo aquele que quer viver piedosamente vai ser rejeitado, vai ser esculachado, vai ser desprezado, como foi com o Filho de Deus. Nós estamos ainda na fase de cruz. Cruz. Mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Onde a corruptibilidade não vai existir mais. Nós vamos receber um corpo incorruptível e estaremos eternamente na presença dele. Nós seremos o povo escolhido do Senhor Jesus. Por isso, querido, nós precisamos erguer a nossa cabeça, olhar para o que Deus está fazendo, para nós não ficar focados em algumas coisas bobas desse mundo. Como muitos têm feito isso. Muitos têm feito isso. Focado, gastado suas vidas, gastado suas energias em coisas bobas desse mundo. Mas olhe para o que Deus está realizando. Olhe do começo ao fim e deseje ardentemente esse fim, porque esse fim é o melhor. Orem para que o Senhor Jesus volte urgente, porque esse é a coroação de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.